Nem Kit Kat, nem garoto. O verdadeiro chocolate no Bolsonaro foi o relatório final da CPMI dos atos golpistas, elaborado pela senadora Elisiane Gama, que aponta de maneira inequívoca, em mais de 1.300 páginas, que o mito, seu Bolsonaro, foi o mentor intelectual da tentativa de golpe tabajara que aconteceu no Brasil no começo do ano e que pode levar o mito a puxar até 29 anos de cadeia. Mas antes de entrar em detalhes para entender melhor o que está acontecendo, eu quero agradecer a personagens como Nicolas Ferreira, André Raspacu Fernandes, Damaris Alves e tantos outros bolsonaristas que tanto se empenharam em colher assinaturas para que essa CPMI saísse do papel e ajudasse os brasileiros a entender todo o envolvimento do Bolsonaro nessa tentativa sórdida de ataque à democracia. Ele, que foi um péssimo presidente e não soube nem perder, tentou de todas as formas continuar no poder sem ter voto, caiu do cavalo, tentou fugir, voltou, mas a casa caiu. E antes disso aí, com vocês, antes da gente continuar, eu peço para a própria senadora Elisiane Gama dar uma palhinha do que rolou lá na leitura do relatório. O primeiro a ser indiciado, Jair Messias Bolsonaro. É de conhecimento notório que Jair Messias Bolsonaro nunca nutriu simpatia por princípios republicanos e democráticos. Prova disso é a extensa documentação trazida ao conhecimento desta CPMI e que comprova tais fatos. Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República e desde o primeiro dia de seu governo atentou contra as instituições estatais, principalmente aquelas que significavam de alguma forma obstáculo ao seu plano de poder. Em virtude já bradava contra as instituições mesmo no século passado, defendendo em vários momentos ações da ditadura militar. Para atingir seu intento, o então presidente da República instrumentalizou não somente órgãos, instituições e agentes públicos, mas também explorou a vulnerabilidade e a esperança de milhares de pessoas. Jair Bolsonaro nunca foi um conservador no sentido tradicional do termo, nunca tendo defendido a manutenção das instituições, a prudência que deveria nortear a conduta verdadeiramente conservadora, nunca havia acompanhado sua figura e dela se manteve distante quando ocupou a relevantíssima função de presidente da República. Visto como figura mítica por seus apoiadores, Jair Bolsonaro se utilizou como pôde do aparato estatal para atingir o seu objetivo maior, cupinizar as instituições republicanas brasileiras até o seu total esfacelamento, de modo a se manter no poder de forma perene e autoritária. O então presidente tem responsabilidade direta como mentor moral por grande parte dos ataques perpetrados a todas as figuras republicanas que impuseram qualquer tipo de empecilho à sua empreitada golpista. Agentes públicos, jornalistas, empresários, militares, membros dos poderes, todos sofreram ataques incessantes por parte de Jair Bolsonaro e de seus apoiadores, muitos deles ocupantes de cargos públicos que se utilizavam da máquina estatal para coagir e agredir pessoas. Na CPI da pandemia realizada no âmbito do Senado Federal, ficou evidente a utilização do denominado gabinete do ódio para produzir e disseminar notícias falsas, bem como para realizar ataques em massa a adversários políticos utilizando-se de bots. Àquela altura, tal estrutura foi responsável pela morte de milhares de brasileiros. Ademais, o então presidente alimentou a violência entre a população brasileira durante vários eventos no período pré-eleitoral de 2022. Nos discursos dizia que o Brasil estaria atravessando uma batalha, estando de um lado seus apoiadores e de outro qualquer um que discordasse minimamente das ideias bolsonaristas. Obrigada, querida. Bolsonaro também descredibilizou por diversas vezes o processo eleitoral ao longo de sua carreira política, proferindo inclusive discursos como: através do voto você não vai mudar nada neste país, nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando nós partirmos para uma guerra civil aqui dentro, fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando 30 mil e começando por FHC. E se for morrer alguns inocentes, tudo bem. Se morrer inocentes para o Bolsonaro, tudo bem, desde que ele se dê bem no final. Afinal, foi isso que o Bolsonaro fez ao longo de toda a sua vida. Utilizou de pessoas com transtornos mentais, pessoas com baixa autoestima, para estimulá-las a cometerem atos criminosos no lugar dele e depois tirar o corpo fora, falando que não estava sabendo. Só que dessa vez deixou rastros. Rastros que foram detectados pelas investigações
e agora ele está sendo formalmente acusado como mentor intelectual de toda a tramóia que, como muito bem observou, cupinizou o Brasil durante todo esse tempo, jogando as pessoas umas contra as outras, filho contra pai, irmão contra irmão, vizinho contra vizinho, enfim, dilacerou a unidade do país em prol de seus interesses pessoais. E como diz no relatório, ele foi acusado formalmente de 4 crimes que eu passo a listar: associação criminosa, violência política, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, que somadas podem chegar a 24 anos de cadeia, caso ele seja condenado tão somente por essas. Importante ainda lembrar outras 2 situações. Bolsonaro não tramou isso sozinho, até porque ele não tem capacidade para isso. Ele tem ambições, mas capacidade não tem. E contou com isso, pelo menos só durante o relatório, com outras 60 pessoas, boa parte deles generais, de 4 costados, como Augusto Heleno, Walter Braga Neto, como o almirante que, para contar bravata, diz que colocava a Marinha à disposição de um golpe de Estado assim que o Bolsonaro desse o comando. Enfim, tinha muita gente querendo se dar bem às custas do Estado brasileiro e do povo brasileiro, sem respeitar a vontade desse povo. Portanto, caíram do cavalo porque, além de serem golpistas, são incompetentes e na hora H deu tudo errado. Lembro ainda que o Bolsonaro, isso não são só, essas acusações são só em relação à participação do Bolsonaro na tentativa de golpe de Estado. Tem muita coisa ainda para rolar para o seu Bolsonaro responder, como por exemplo a Covid, que foi lá para debaixo do tapete com o Alas, mas que provavelmente com o novo procurador da República vai ser passado a limpo. Afinal, a morte de 700 mil brasileiros e milhões que se contaminaram sem necessidade e vão carregar sequelas para o resto da vida não pode ficar impune, não pode ficar desse jeito, esquece, tudo já passou. Não, Bolsonaro tem que ser responsabilizado porque ele induziu as pessoas com seu charlatanismo, recomendando remédio que ele sabia que não funcionava. Ele tinha mais de 1000 relatórios da ABIN dizendo para ele que o que ele estava professando era mentira, e ele não se importou, incentivando as pessoas a circularem sem máscaras, enfim. Ele induziu as pessoas a comportamentos que levaram, se não elas próprias, à morte, a se contaminarem e a contaminarem outros, e produzirmos hoje um índice absurdo de termos cerca de 11% dos mortos por Covid no mundo, tendo apenas 3% da população. Um desastre total e que não pode ficar impune. Além disso, tem todos os escândalos de corrupção envolvendo o Bolsonaro, dos quais as joias é fichinha, e eu tenho certeza que ao longo do processo a gente vai ficar sabendo de muito mais coisa cabeluda. Porque gente da extrema-direita é sempre assim. Muito bom de garganta, fala que é pátria, fala que é família, mas por baixo dos panos faz tudo aquilo que condena nos outros. É uma gente depravada, descarada, que não tem o menor pudor de usar o Estado e a boa-fé das pessoas em benefício próprio. Portanto, tem muita água para passar debaixo dessa pinguela, e é muito provável que o Bolsonaro aproveite seus últimos meses aí de liberdade, porque no momento que ele entrar em cana, realmente vier a ser condenado, eu acredito que ele só sai da cadeia morto, porque o acúmulo de crimes que ele fez, acobertado pelo Aras, é de enojar qualquer um, e mesmo mais bolsonarista dos bolsonaristas, quando a verdade ficar tão clara e evidente que ele não consiga mais negar, ele vai ter que dar o braço a torcer e admitir que foi traído, enganado pelo seu mito. Afinal, se fosse de verdade, não era mito, era pessoa de verdade, era uma pessoa real. E você, o que acha dessa grande notícia do chocolate que Bolsonaro ganhou aí da CPI? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, e vamos juntos construindo esse caminho, esse Brasil para todos nós, que garanta prosperidade, conforto, paz e harmonia para todos.